Hoje nós vamos falar sobre depressão. De autoria da deputada estadual Patrícia Bezerra, do PSDB, o projeto de lei de número 17.413 de 2021 autoriza o Poder Executivo a criar um programa de suporte emocional para crianças e adolescentes nas escolas públicas do estado de São Paulo. Eu sou Ranieri Zoccoli e te convido a ficar conosco em mais uma edição do Alesp em Pauta. Eu quero te lembrar também que nós estamos em multiplataformas, é só nos seguir nas redes sociais. Aqui conosco está Yara Souza, ela que é psicóloga e que vai participar também a partir de agora do nosso programa. Olá, Ranieri. Agradeço a oportunidade de falar sobre esse tema que é tão fervente e tão necessário na sociedade. Obrigada. Aqui também no nosso estúdio está a Márcia Dantas, ela que é escritora do livro Gotas de Amor. Seja bem-vindo, Márcia. Olá, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês e fazer esse bate-papo sobre um tema tão importante para a sociedade. Bom, quero falar aqui também que a Yara Souza também trouxe livro para a gente. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre esses livros que já estão aqui nas minhas mãos. Livros importantes que eu tenho certeza que você de casa, que está acompanhando o nosso programa, vai gostar muito. Yara, primeiro, mais uma vez, seja bem-vinda, né? Para a gente falar desse assunto, quando a gente traz dados, quando a gente pensa nessa questão do suicídio, de automutilação, desse problema de saúde mental. É uma problemática não só para as autoridades, para quem está ali naquela linha de frente, né, trabalhando arduamente com isso, mas também para a população em geral, né? E parece que o negócio aumentou, fez um boom ali, principalmente nesse pós-pandemia. Olha, Ranieri, no pós-pandemia talvez tenha ficado mais evidente essa problemática, né? Talvez antes nós já nos deparássemos enquanto sociedade com a crescente dessas questões envolvendo crianças, adolescentes, adultos, idosos, todos de uma forma geral, mas que talvez não tínhamos como ponderar, né? É óbvio que depois da pandemia ficou mais clara a necessidade de busca por ajuda, ficou mais evidente o isolamento social, acabou contribuindo muito, né, com esse alarde, com esta luz sobre esse tema. Mas é um tema que já está evidente, especialmente no Brasil. Nós somos praticamente o terceiro país a nível mundial de mais casos de depressão e suicídio, infelizmente. Inclusive, falando de dados que a Yara traz aqui para a gente, dados do último mapeamento sobre a doença realizado pela Organização Mundial de Saúde, apontam que 5,8% da população brasileira sofre com depressão, o equivalente aí a 11,7 milhões de brasileiros. É muita gente, né? É muita gente. Eu lembro, e eu acho que a Márcia vai concordar isso comigo, até porque a Márcia traz para a gente uma realidade de muitas pessoas, uma pessoa que sentiu na pele o que é ter uma depressão, ter problema de saúde mental. Acho muito corajoso da sua parte, né? Tá aqui, televisão aberta, falando sobre isso, porque não é fácil. Primeiro que não é fácil dar o primeiro passo para a gente sair desse fundo do poço, né? E segundo, que é muito difícil a gente contar também, às vezes, ali com uma rede de apoio. Como é que foi essa situação para você, Márcia? Particularmente para mim, a depressão ela chega no momento onde eu era uma pessoa, e a Yara pode até falar um pouquinho depois sobre isso, que assim, dentro da sociedade a gente ainda tem muito preconceito em relação à saúde mental, né? E eu era essa pessoa, que eu achava que depressão era frescura, era falta do que fazer, a gente sabe? Escuta isso ainda, né? Essas falas o tempo todo, né? Quando eu me vi no processo de depressão, assim, eu demorei muito tempo para aceitar, né? Porque eu sofri ali, então, ali o primeiro processo que você tem que trabalhar com você é aceitar que você está doente, né? Porque se você não aceitar, enquanto a gente está no estado de não aceitação, de negação, a gente entra no estado de sofrimento. E ao entrar nesse estado de sofrimento, a gente não vai buscar a cura. A gente não vai buscar o tratamento terapêutico, a gente não vai buscar o psiquiatra e todas as ações que a gente tem, né? A rede de apoio, ela foi fundamental, mas eu demorei muito tempo, por exemplo, para poder buscar uma rede de apoio efetiva, por exemplo, com a minha família. Eu demorei 8 meses para contar, depois do diagnóstico, porque eu já estava doente. Antes do diagnóstico, eu levei quase 1 ano para ir ao médico, né, para buscar o diagnóstico, né? Porque às vezes a gente sente os sintomas no corpo, né? Os sinais são evidentes, mas você fica lutando contra porque você acha que você vai dar conta disso. Né? Márcia falou algo que é muito real. Antigamente a gente tinha até vergonha de passar em frente a uma clínica de psicologia,
Imagina se a vizinha ia ver a gente entrando ali no consultório e já vai me chamar de doida, já vai achar que eu tô doida, que eu tô louca, que isso e aquilo. As pessoas tinham esse pensamento, né, Yara? Infelizmente ainda assim? Ainda é real, né? É um lugar de fala de muito respeito, né? O lugar de quem vive, de quem viveu, de quem está superando essa questão do adoecimento. Um convite para nós, enquanto sociedade, independente da minha profissão, né? Mas para a gente olhar com um olhar de mais empatia, não é? A gente compreender um pouco mais, até porque o adoecimento emocional, psicológico, é uma questão química e as pessoas não compreendem dessa forma, né? E aí começam a imaginar que é falta de fé, que é falta de amor próprio, enfim. Começam a se colocar vários nomes e vários estigmas que só fortalece, né, a pessoa que está em adoecimento e a família, né, a não buscar atendimento, a não buscar um olhar para si, sempre direcionando, né, esse sofrimento para outras coisas com muita pouca efetividade. Antes de eu entrar aqui nos livros, tem muita coisa, né? Eu sei que está todo mundo aí curioso para saber desses exemplares aqui. Eu tenho 2 pérolas nas minhas mãos. Gotas de Amor, a cura da depressão. Já vou dar um spoiler aqui. Tá? Esse aqui é o livro da Márcia. Daqui a pouquinho já está aí na mão de todo mundo. Daqui a pouco ela também vai me falar como é que faz para a gente ter acesso a essa obra. E também a importância do sucesso vazio, né? Como ter sentido e significado. Isso aqui é o da Yara. Eu nem sabia que a Yara ia trazer livro e ela trouxe. Olha aqui. Primeira mão pra gente, viu? A importância do sucesso vazio. Por que a gente tem depressão? Tem uma explicação, Yara? Não, é um multifatorial, né? Tem contribuições genéticas, culturais, políticas, sociais, familiares. É um associado de muitas questões que para um sujeito pode ter sido um fator maior ali que determinou a questão da depressão, para outros de outra forma, mas no tratamento, né, num processo terapêutico, a gente engloba mesmo este olhar multifacetado, né, de todas as formas que aquela pessoa está envolvida, o que está acontecendo, né, o que para aquela pessoa é uma verdade. Então a gente não trabalha com uma verdade isoladamente, né, considera-se muitos fatores que se somam até chegar num processo de adoecimento. Márcia, qual foi o start ali, né? O que foi que você começou a perceber que aquilo dali não estava certo? Opa, pera lá, alguma coisa não está legal aqui comigo, preciso de ajuda. Eu sempre fui uma pessoa, eu sou, né? Sempre fui, não. Eu sou uma pessoa apaixonada pela vida, né? Eu amo viver, eu acho que viver é uma dádiva de Deus na nossa vida, né? Então, assim, eu sempre vivi a vida muito intensa, muito feliz, muito nessa energia de viver, né, de estar viva. E aí, assim, sempre dormi bem, sempre comi bem, comi até demais, né, tinha ali... Que coisa boa, né, que é uma delícia, eu adoro comer. Exatamente, né. E aí eu comecei essas sensações, então começou a mudar. Por exemplo, eu vim do Ceará aos 12 anos de idade, e eu vim para trabalhar e eu aprendi na minha infância, né, ali, que eu não tinha tempo para chorar, né, para falar das emoções, para sentir as emoções. É quase que cultural isso, né? É isso, né? A gente às vezes é orientado pelos pais, né? Ó, ainda mais quando a gente vem de família humilde, pobre não tem tempo para chorar. É isso. É arregaçar a manga e trabalhar, né? Pelo menos a gente escutava assim em casa. E aí nesse processo, né, eu percebi que tinha alguns sintomas mudando em mim, mas eu achava que eu falava, não, isso aqui não é nada, vai passar, né, eu tenho que produzir, eu tenho a frescura, eu tenho que trabalhar, eu tenho que... E aí eu comecei a ter insônia, a minha alimentação, eu me alimentava obrigada, mas eu não sentia o gosto da comida, eu comecei a emagrecer, né, então... a minha produtividade no trabalho, ela começou a cair demais, a mudança de humor, aquela pessoa que era cheia de vida, que estava sempre em alto astral, eu entrei num processo de vitimismo, então tudo na minha vida estava ruim, tudo eu comecei E foi do nada ou teve alguma coisa específica? Não teve uma coisa específica, eu acho que foram multifatores, né, como a Yara trouxe aqui, o excesso de trabalho, eu trabalhava muito, na época eu coordenava 2 projetos, eu tinha mais de 100 pessoas na minha mão. Antigamente não se falava no burnout, né? né? Então, eu acho que isso foi uma das contribuições, mas eu acho que o fator principal da depressão na minha vida foi todos os traumas de infância que não foram resolvidos, que foram passados ali, né, de infância, de adolescência ao longo da vida, e eu não parei para cuidar daquilo e fui vivendo, né, e aí
o próprio Dr. Augusto Cury, ele explica das janelas killer, né? Que a gente muitas vezes acumula ali os traumas como uma forma de proteção do nosso cérebro, e isso em algum momento vai disparar algum gatilho que isso vem à tona, e você vai ter que tratar disso para que você transforme isso numa janela light, né? Como ele fala. Então, assim, eu acredito que foi isso que aconteceu, né? E de fato foi isso, porque a depressão, ela é muito essa coisa do que você viveu no passado. Eu tive que revisitar o meu passado inteiro, né, revendo alguns traumas ali, algumas dores que não foram curadas, para poder eu retomar esse processo de cura, né? Foi muito doloroso, mas foi importante, porque eu acho que quando a gente é o que eu falei, quando a gente aceita e a gente vai na busca, a gente aceita o caminho que a gente tem que lidar com ele, você começa... Quando eu recebi o diagnóstico, Ranieri, foi muito engraçado, porque engraçado no bom sentido de... Quando o psiquiatra falou, olha, você está com depressão, eu estava lá na sala com ele, falei. Quando ele falou assim, você está com depressão? Eu desmoronei, eu só chorava. Mas quando eu saí da sala dele, eu pensei assim, bom, eu não nasci com isso, eu não sou isso, e isso vai mudar. Então, esse é um ponto importante também nesse processo, né? Você aceitar que você está com aquela condição e que você pode sair daquilo ali. É isso. Né? Ou então controlar. E é bem isso mesmo, né? Eu queria que você comentasse em cima do que ela disse. É importante ela ter dito todo o contexto da situação, inclusive a questão cultural, de onde você veio, o que você foi ensinada e assim seguiu, né? E isso considerando também a diferença de sexo, né? Imagina para um homem também, né? Que ainda tem o estigma de também ter que ser muito forte. Se isso respinga em nós, quem dirá em homens que culturalmente já precisam, né? Não pode nem chorar, já começa por aí. Ter um personagem, uma imagem, né? Isso posto que você trouxe, eu acho importante pontuarmos, né? A questão dos sintomas, porque muita gente também confunde um fato isolado que está vivendo, uma tristeza temporária, né? Uma condição ali naquele momento, né? Um estado depressivo com uma depressão. Né? Observa que ela falou que mudou o apetite, mudou o sono, não conseguia produzir no trabalho, é o que a gente chama em consultório de estar disfuncional. É isso. Né? É este o parâmetro que a gente usa, né, para avaliar e para condicionar e fazer um diagnóstico bem feito. Né? Porque hoje também, como tudo que vem à tona, tem um lado positivo da informação, da comunicação, mas também tem um lado das múltiplas associações, né? Ou seja, eu tenho certeza que alguém aqui em algum momento já pensou que estava em depressão, não é? Ela, não, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade. Sim, todos nós. Tanta gente ouvir falando, então tenho tudo isso daí. Temos, sim. E sim, é possível que todos nós, em algum momento, tivemos, né, nossos momentos depressivos, nossas ansiedades, e assim tem que ser o curso da vida, né? É importante que a gente viva as emoções, e aí entra na questão do gerenciamento das emoções, né? Eu imagino que o seu trabalho em terapia tenha sido isso, um resgate das questões do seu passado que tenham te ferido, que tenham ficado feridas ali, que precisava de uma elaboração, né? Para aí sim a gente considerar que aquele ferimento, né, foi devidamente cuidado e assim você pode seguir de uma forma mais saudável, retomando as suas funcionalidades. Eu acho que só acrescentar que assim, o autodiagnóstico não é um diagnóstico de doença. Isso. Então é importante buscar ali a medicina correta. Profissional. Você não pode se autodiagnosticar. E o Google, né, também não. Exatamente. Então, por mais que você esteja com sintomas, a busca por um psiquiatra, né, por um médico que vai te orientar ali é importante. A gente tem, porque hoje, né, a maioria das pessoas às vezes sai com um diagnóstico que ela nem sabe o que tem, né? Ah, não, eu tenho TDAH, né, eu estou depressivo, mas assim, aí eu pergunto para as pessoas, mas você foi no médico? Não, mas eu sei que eu tenho todo um monte de sintomas. A menina fala ali, é a mesma coisa que eu tenho, né? Então, eu vi na internet, tudo isso aí é o que eu sinto. Mas isso é um cuidado que a gente tem que ter, né, Ranieri, porque a depressão ela é uma doença muito grave, ela pode levar a gente à morte. Então, a gente engraçado precisa você falar isso, cuidado, né? Acho que bem logo depois do boom da pandemia, eu trabalhei direto na pandemia, né? Estava ali na rua, na reportagem, vivenciando o que todo mundo estava vivenciando, né? Muita gente presa dentro de casa e a gente na rua, eu fiquei com muito medo de adoecer, tinha acabado de chegar em São Paulo. Foi um boom ali também. E aí eu fui diagnosticado em algum momento ali com síndrome do pânico, né? Pânico, ansiedade. E era aquilo, né? Eu falava assim, gente, mas eu nunca tive isso, como é que a gente vai aceitar? Eu não tenho tempo para ter esse negócio, não. É isso.
Eu não tenho tempo, eu trabalho 24 horas, jornalista não dorme, né? Eu trabalho 24 horas, como é que, ao ponto de eu chegar em frente E eu falo isso para ilustrar a nossa conversa e para humanizar a coisa, né? Porque eu sei que muita gente passa por isso e às vezes as pessoas se identificam e falam, olha lá, ele também tem, né? A gente fala isso não no sentido de se vitimizar, mas de mostrar que é muito mais comum do que a gente imagina. Eu cheguei ao ponto ali com crises, eu chegava em frente do elevador do prédio, do apartamento, eu não conseguia subir. Olha aí. E aí, como é que eu vou fazer agora, né? Se eu não consigo nem entrar na minha casa porque eu tinha medo, tinha pânico de entrar no elevador, que é mais uma questão de fobia, né? Não conseguia pegar o metrô, entrar no trem, dirigir um carro, porque tinha uma fobia de lugares fechados. Eu já de avião, então, nem se fala. A gente ainda está melhorando ainda essa aerofobia, né, que agora fala. Mas assim, é muito mais comum do que a gente imagina. Quando a gente trata dessa questão como projeto de lei da deputada, né, e é um tema que é discutido aqui na casa, né, da gente levar isso para a educação, para as crianças, para o ambiente escolar, é uma preocupação ainda de vocês que são profissionais, né? Ou seja, de ter essa discussão, essa conscientização logo na primeira infância, se possível. Olha, Ranieri, assim como você disse para ela, me vejo no direito de falar o quão você está sendo corajoso também, de expor, né, a sua vivência, né, e eu acho que cada vez mais essa questão tem que ganhar voz. Sim. Né, é importante que você, à frente de um programa, né, que passou por uma situação como essa, exemplifique a sua história, né, e diga que como foi o tratamento, e como superou, e como ficou. Eu imagino que tenha buscado lá atrás também de onde veio, Sim. que a gente acaba direcionando para a pandemia. A gente busca tudo nesse momento, né? A gente vai atrás de tudo, quer se livrar desse negócio. Vamos descobrir. Nem sabe o que deu certo, só sabe o que foi, não é? E voltando à sua questão do projeto de lei, o quanto é importante a gente falar sobre isso, eu sou totalmente partidária da alfabetização emocional. E esse tema eu trago com muito carinho no meu livro, né? Eu trago aí toda uma trajetória. Vou mostrar aqui mais uma vez, para quem está em casa pode falar. Para além de ser psicóloga, eu também sou formada em comunicação lá atrás. E eu tive uma carreira aí corporativa de mais de 10 anos com liderança. Então, estive à frente de todos os públicos. Né? Também sou mãe de um casal e também entendo ali as questões de infância, de adolescência, o quanto isso demanda dos pais e o quanto os pais me buscam em consultório para dar esse aparato, né, de emocional para os seus filhos, que têm sido cada vez mais bombardeados por uma série de fatores que realmente está precisando mesmo de um olhar cuidadoso. Né? Eu imagino, entendo, torço e engrosso o time, né, da questão da gestão emocional desde o primeiro momento lá. Mas, para a gente pensar em criança e adolescente, é importante que a gente pense nos pais. Que esses pais, né, imaginando ali um berço, uma família comum, estão mais fortalecidos e estão mais conscientes, eles vão não só dar um aparato emocional no dia a dia, não é verdade? Quanto conseguir prevenir o adoecimento dessas crianças e adolescentes. Então, eles precisam sim de um olhar, o projeto é maravilhoso, mas eu imagino que ainda seja necessário um passo atrás para também olhar para a saúde destes pais. Bom, eu estou dando uma olhada aqui no livro, inclusive tem exercício no livro, né? Tem umas coisas bem legais. Eu queria falar para que você falasse como é que você chegou até esse livro. Já começa pelo título, né, Ranieri? Se chama A Importância do Sucesso, Sucesso está arriscado, do vazio. Né? E por que eu cheguei neste tema com muito carinho? Considerando que todo mundo busca as suas realizações, não é verdade? Assim deve ser mesmo. A sua prosperidade, o seu reconhecimento, todos nós estamos e buscamos tudo isso. Né? Mas até que ponto isso é válido se eu estou colocando a minha saúde ali em cash todos os dias, sem nenhum espaço para mim, para as coisas que eu de fato valorize. Né? Então, o convite no livro inteiro é para que as pessoas, né, exerçam as suas potencialidades, prosperem, cresçam, isso tudo é sempre muito válido, mas a saúde tem que ser priorizada. E aí, ao longo do livro, eu convido, né, os leitores para fazerem alguns exercícios terapêuticos para colocar sobre o seu momento presente, para falar sobre o seu momento futuro, para fazer a respiração diafragmática, você deve ter passado por isso. Quando a gente vai fazer a terapia, a primeira coisa que a gente aprende é a respirar. Né? Não é verdade? A gente não respira. É isso. Né? E você sabe a história da respiração, Pode Ranieri? contar pra gente. A história da respiração, você deve ter praticado muita respiração, né? Sim. Né? Todos os animais, a cadeia de todos os animais, eles são ensinados, eles já nascem com instinto e são fomentados a praticarem a respiração. Então, se você observar, por exemplo, uma onça que está ali pronta para dar o bote, ela está quietinha, respirando diafragmaticamente, lá no cantinho. Lá no fundo. Bem quietinha ali, se preparando para um momento importante.
Se você for ver ela se alimentando, ela acasalando, ela descansando, ela está o quê? Respirando lá do diafragma. Nós, os animais racionais, né, crescemos e nos desenvolvemos e aprendemos a respirar só daqui para cima. Né? Então, eu estou sempre falando daqui para fora. Né? Então, nós, os animais racionais, também temos que dar um passo atrás e voltar a aprender a respirar. E por que que é importante? Por que que o exemplo da onça e tal? Enquanto ela está respirando, paradinha, quietinha ali, ela está mandando uma mensagem racional da força que ela vai precisar usar daqui a pouco. Quando nós estamos, né, uma analogia, quando nós estamos numa situação difícil, um pensamento disfuncional, um sintoma ali que você não está conseguindo lidar muito bem, por que que tem que parar tudo e respirar? É o tempo que o seu cérebro tem para mandar para a sua emoção que está tudo bem e você vai ficar em segurança. Então, quando eu respiro, lá, eu estou dando... puxar mesmo, né? Lá a bexiga mesmo, né? Quando eu estou fazendo esse movimento, eu estou dando um tempo que eu não sei fracionar, parece pouco, mas é muito internamente, para eu conseguir assentar e gerir as emoções que estão ali acontecendo e que estão borbulhando. Isso é interessante. Conseguiu? Né? Sabia essa história da respiração? Já conhecia, já fiz muitas técnicas de respiração, né, dentro dos cursos que eu participo. Eu gosto muito dessa área do desenvolvimento humano, né? Então, a gente aprende bastante coisa, principalmente na meditação. Muito interessante. Né? Foi um dos recursos que eu aprendi a usar, né, durante o meu processo também. E a gente precisa aprender a gerenciar. A gente não controla, mas a gente gerencia o que, né, os pensamentos, né? Então, a gente precisa entender como gerenciar isso. A gente precisa se autoconhecer. Porque se a gente não se autoconhece, a gente... acaba gerando ali muitas vezes, agindo por um instinto animal, mas no sentido de ser reativo, né? De ser impulsivo, de ter uma conduta ali que ela não vai ser uma conduta benéfica para o seu corpo, né? Ou para as pessoas que estão à sua volta. Então, por isso que é tão importante, né, a gente aprender a respirar, a ter esse controle aí do nosso corpo, para a gente saber tomar, inclusive, as decisões certas em determinadas atitudes, né? Eu acho que quando, né, a gente se vê numa situação dessa, com algum problema ali, quando a gente fala de saúde mental, a gente aprende muito a nos observar, né, a parar. E parece redundante a gente falar isso, porque a gente escutou muito. Agora todo mundo está aprendendo a parar na pandemia, né? Nós vamos agora parar. Não foi muito isso que aconteceu, né? Porque parece que o ser humano está pior do que quando estava antes, né? Está bem pior. Não sei qual foi essa curva aí que o pessoal tomou, mas enfim. Mas é muito interessante a gente falar de saúde mental, porque daí a gente pensa ali num leque de situações, né? Quando a gente pensa na depressão, o porquê dessa depressão, né? A gente linka também com isso que a gente está vivendo hoje, que é um mundo onde todo mundo está se comparando. E aí vem a questão das redes sociais, que todo mundo se esconde ali, todo mundo aparece de uma forma muito feliz. Ninguém tem problema, ninguém tem dívida, né? Ninguém sofre por amor, é tudo muito maravilhoso, é aquela família de comercial de margarina, né? Aí fica aquela comparação do jovem, essa geração que chega agora já querendo tudo no imediatismo, né? Não é mais aquele... nós somos da época que a gente é raiz, né, minha filha? A gente está ali na mesma idade praticamente, então assim, muita coisa mudou, né? Mas vamos para o intervalo, que senão a gente vai se estender aqui no assunto e não vai dar tempo. A gente vai para o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho falando sobre saúde mental. O Alesp em Pauta está falando hoje sobre saúde mental. Eu estou recebendo aqui no estúdio a Yara Souza, psicóloga, e também a Márcia Dantas, que é a escritora do livro Gotas de Amor. A gente também falou aqui da importância do sucesso do vazio, é o livro da Yara, e agora nós vamos falar desse livro aqui. Eu já dei uma olhada, já vi que tem umas ilustrações maravilhosas, fala de tratamento também, e eu queria que você contasse a história desse livro, como é que você chegou até ele? Bom, o livro nasceu durante o processo da doença, né? Em 2021, eu estava ali em tratamento
E aí nasceu a ideia de escrever esse livro exatamente como ele está aí, né? Quando veio o nome, Gotas de Amor, a Cura da Depressão, veio a capa, veio, né, já veio tudo, visualizei tudo isso, né? Mas eu demorei muito tempo para escrever o livro, por quê? Porque eu tinha uma contradição, a palavra cura, né? E a gente... todo mundo fala muito cuidado com essa palavra quando fala de saúde mental. Exatamente, né? Porque a gente vai aí, quando vai para as discussões, as pessoas colocam que a depressão é uma doença crônica, né? Dentro aí, e que ela não tem cura, né? E aí foi muito interessante, porque eu assim, conversei com alguns psicólogos, a minha própria psicóloga, tudo, e aí as pessoas falam assim, muda o nome, tira a cura, coloque... E aí pegava vários nomes e falava, não é isso. Não é isso que eu quero. Não é isso, né? E aí, por que da palavra cura, né? A ideia, a palavra cura, ela tem dois processos. Quando você pensa numa saúde, numa questão de saúde de depressão, uma questão da doença da depressão, você pensa o seguinte, se não tem cura, por que eu vou me mover em busca de fazer tratamento, de buscar ajuda? Ué, se eu vou ficar doente a vida toda, então ela tem esse lado que ela pode levar você para um lado de negação, como também, se a palavra cura, ela tem a força da esperança. Opa, eu estou doente, assim como a gente, por exemplo, tem mulheres que têm câncer de mama, né? Vamos pensar que há 20 anos atrás, quando a gente recebeu o diagnóstico de um câncer, a gente não tinha a possibilidade de cura. Hoje, alguns cânceres diagnosticados cedo, eles são capazes de serem curados. A medicina avançou muito nisso, graças a Deus, né? E aí, nesse processo da palavra cura, em 2021 nasce o livro, mas eu sentava para escrever, eu não conseguia escrever. Não consegui escrever por quê? Hoje eu sei disso, né? Porque eu ainda não estava curada. Então, como que eu vou falar de alguma coisa que eu ainda não tinha conseguido, né? E aí, em 2022, eu comecei a retomar uma das cenas mais emocionantes assim da minha vida, né, Ranieri, nesse processo de cura, foi ouvir de novo a minha gargalhada, né? Porque eu perdi toda essa... Eu brigava, né? Porque eu falava assim, nossa, eu quero sentir a minha alegria de novo, meu Deus do céu, né? E quando eu cheguei no processo de acordar de manhã e brigar com Deus, eu falava assim, por que você me acordou? Eu não quero acordar mais, não quero estar aqui mais, já deu, não aguento mais essa dor, né? E aí, aí eu fiquei muito triste, por sentir que assim, eu não estava mais querendo viver, né? Mas quando eu ouvi a minha gargalhada, foi tão emocionante, porque toda vez que eu escuto a minha gargalhada, eu lembro daquele sentimento, né? Porque quando eu ouvi ela novamente, de forma espontânea, né? Eu percebi, eu senti novamente o sabor da vida, né? De estar viva, né? E isso foi uma das maiores emoções que eu vivi dentro do tratamento, né? E aí eu comecei o livro, mas eu não conseguia escrever o livro. Aí em 2022 eu construí todo o livro. São 7 capítulos, né? Uhum. Construí os capítulos, fiz o agradecimento, dedicatória e tal, mas eu não consegui escrever os textos. Eu falei sobre o que era depressão, né? Trouxe dados da Organização Mundial de Saúde, então fui trazendo ali no primeiro capítulo. Quando foi no início do ano agora, né? Em janeiro, olha, vamos escrever esse livro e publicar esse livro. E eu lá, até maio eu tinha escrito metade do primeiro capítulo. E aí veio assim, né, numa questão muito espiritual minha, né, obviamente, olha, o livro tem que ser lançado em setembro. Eu falei, mas nossa, já estou em maio, né, não vai dar tempo, não vou conseguir, né. Entrei em contato com a editora, que é a Barros, né, falei para ela, olha, eu tenho um livro para escrever e eu quero lançar em setembro. Não vai dar tempo, imagina, você vai ter que fazer um monte de coisa, tudo. Você me ajuda? Não, tudo bem, você quer fazer, a gente vai... E aí a Adriana, lá da editora Barros, comprou a ideia comigo, né? Já acionou ali a ilustradora, a Nath, expliquei para... Eu tinha todo o livro, gente. Eu tinha o livro, tinha as ideias de ilustração, eu tinha tudo. Era só colocar no papel e escrever, né? E aí nasceu o livro, né? Foi escrito entre maio e junho. Eu entreguei para ela a última parte, dia 30 de junho. Ela falou assim, ó, você tem era até o dia 20 de junho. Eu ainda posterguei até o dia 30. E aí, agradecer a editora, né, que fez um trabalho maravilhoso em parceria junto comigo. E aí tá, né, a ideia do livro para contar todo o processo, né? Ele não tem uma receita de que, faça isso ou faça aquilo. Você está contando sua história. Mas ele mostra aqui mesmo, se você caminhos, me permite, né? você contando aí que você não conseguiu escrever o livro, e aqui no livro você conta que você gostava de ler, sempre gostou de escrever.
e naquele momento você estava terminando o MBA ali, não conseguiu também escrever o livro, ou seja, estava uma bagunça a tua vida naquele momento, né? Tudo. Mas que bom que você conseguiu sair de tudo isso. É. A gente estava falando aqui no intervalo, e aí eu ia fazer uma pergunta aqui para ela, se a psicóloga também tem ansiedade, a psicóloga tem depressão. E aí, como é que fica? É um prazer particular responder essa pergunta, né? Mas antes de responder a sua pergunta, quero só reviver um pedacinho do que você contou agora, né? Talvez o processo da execução da sua escrita saiu quando tinha que fazer, quando tinha que sair, e quando você se reorganizou. A gente fala muito isso em consultório, né? O boom do processo de adoecimento, ele leva lá para baixo, né? Total. Seu descolamento da sua identidade, você vê, não conseguia mais acordar, não conseguia mais sorrir, não conseguia mais estar presente aqui. Quando passou esse boom, se cuidou, se tratou, se olhou. Com paciência, né? Com amor, com acolhimento. Né? Ainda demorou um tempo, né, para se reorganizar, para retomar as rédeas. E assim é um processo natural. Então, só a questão da cura, ela, apesar de alguns profissionais não gostarem desse termo, eu discordo um pouquinho, porque é tão pessoal, não é? Para você foi uma cura? Pelo menos eu acho que eu fui curado quando eu tive meu diagnóstico. Então, olha aí. Para você foi uma cura? Para mim foi uma cura. Né? Então, é muito curar-se, auto-olhar-se. Então, se é válido para você, né? valeu para você, assim tem que ser. Agora, eu preciso falar assim, eu não sei que dor é essa da depressão. Né? Eu me solidarizo, obviamente, com todo mundo que passa por isso, não deve ser fácil. Não. Porque uma coisa não tem nada a ver, tá, gente? Por isso que você tem que buscar o diagnóstico, para você saber o que realmente está se passando ali com você. Porque no meu caso, era uma ansiedade, e aí eu percebo que eu sempre fui uma criança muito ansiosa, e aí a gente vem naquela escala de acontecimentos, e a gente vê que não passava de uma ansiedade, que é normal a gente ter ansiedade, mas a minha era, né, não dá nem para discutir. E que depois desencadeou numa síndrome de pânico, né, muito, muito forte ali. Então, que não tinha nada a ver com depressão, né? Sim. Então é importante você buscar realmente um profissional, né? Orientação precisa, porque aí o remédio, né, para a cura chega na dosagem e na doença certa, não é? Vai naquele direcionamento. Mas retomando ao que você me perguntou, se psicólogo tem ansiedade, não à toa, um dos símbolos do meu livro é o ecocardiograma. Pode observar, não é? E aí eu contextualizo que todos nós temos ansiedade. Sim, eu tenho ansiedade e sim, eu controlo a minha ansiedade, não ao nível patológico. E aí onde a gente pode esclarecer, não é? Eu considero que se todo mundo deixar de ter ansiedade, Ranieri, o mundo deixa de existir. Imagina, você tem um compromisso, não se preocupa em chegar no horário, hoje para estar aqui com vocês, né? Eu me programei, eu me arrumei, eu saí com antecedência de casa, isso tudo é uma ansiedade do bem. Eu já me programo no dia antes, tá? Já não é verdade? Olha, se programou um dia antes, não é? Então, assim, ela é importante, assim como todas as outras emoções, né? Teve agora o boom do filme Divertidamente e exemplifica bem a questão da ansiedade, é mais ou menos daquele jeito no nosso ecossistema. A ansiedade precisa existir, a tristeza precisa ter espaço, a angústia, os receios da vida, eles precisam. Agora, a diferença da questão patológica é o quanto isso está me tirando de mim. É isso. Como você bem exemplificou aqui no seu caso. O quanto na sua ansiedade, a minha ansiedade, a nossa ansiedade, está nos tirando das nossas coisas do dia a dia. Está perturbando as minhas relações. Sabe aquela pessoa tão ansiosa que você não consegue desenvolver um papo? Ou que você não consegue marcar um compromisso, ou que fica ali tão, né, que não consegue fluir, talvez essa pessoa precise de um pouco mais de cuidado. Até mesmo sentindo os sintomas físicos da ansiedade. Sim, que tem. Aí é a questão patológica. No meu caso é o sintoma físico, é o que mais me prende ali. Isso, coração palpitando, boca seca, tremedeira. Tô infartando, não tô? Tô infartando, não tô, é ansiedade. Ranieri, eu cheguei a ouvir em consultório uma pergunta que me impactou bastante, que foi a seguinte: a crise de ansiedade vai me matar? Né? E não, a crise de ansiedade... Eu já fiz isso, essa pergunta é muito comum, viu? Eu faço direto. Eu já ligo para minha psicóloga, gente, será que isso não é um infarto? Tem certeza? Será que eu não estou morrendo aqui? E o que ela te respondeu? Calma, respira. É um clássico. Respira, calma, volta pro mundo. Você tá corpo, né? agitado demais. É um clássico. E sim, são sintomas sentíveis mesmo, são coisas reais, né? E que confunde muito essa questão. Não vai matar a crise de ansiedade especificamente. Ela deve ser olhada, cuidada e administrada por os desdobramentos não te trazerem uma questão de perigo, né? Sim. Por exemplo, começa a sentir uma crise de ansiedade muito intensa dirigindo.
por exemplo, né, numa situação, pode te colocar em perigo, Sim. não é? Mas aí o que o seu racional te manda fazer? O seu sublingual está com você? Ixi, eu vou para casa respirando, até lá em casa eu vou respirando. É isso. E olha pro dedo, e olha para lá, e olha para cá. Né, tem a aguinha gelada também, ela já te ensinou da aguinha gelada? Já. Faça a aguinha gelada, que também é muito ali, costuma funcionar. Mas pode passar para quem está em casa. Né? Se você tiver no momento, né, tentando controlar a ansiedade com sintomas físicos, né, pode viver momentos assim, como o Ranieri bem colocou, talvez deixe perto uma água gelada, uma garrafinha de água gelada, né? E aí, quando sentir isso, aperta e segura aquela água gelada até o dedo começar a ficar vermelho, as mãos ficar vermelhas, né? E aí, quando você vai segurando, posso te garantir que vai melhorar, não é? Porque a sua atenção foi para a questão fisiológica e não para a questão emocional. E às vezes parece uma eternidade essa crise, né? Não dura, às vezes, 5 minutos, 1 minutinho, 3, mas parece que é um ano. Já andou de montanha-russa? Já teve brinquedos assim? Já não ando mais, foi só uma vez. Mas não é assim essa sensação? Não é rapidinho? Eu fui para experimentar, nunca mais. Nunca mais. Eu também Deus me livre quem gosta desse negócio. A crise de ansiedade parece aquele sentimento. É um desespero, mas assim, quando piscou, você já está parando. Já voltou. Eu achei muito interessante você falar que, olha, a importância do sucesso, o sucesso riscado, do vazio. Vou mostrar mais uma vez, sei que vocês já viram aí. Mas por que eu estou falando isso? Ontem eu coloquei uma caixinha, aquelas caixinhas de pergunta no Instagram. E aí veio uma pergunta assim, e qual que é o segredo do sucesso, né? E quando a gente para pensar muito nisso, no que a gente vive hoje, com esse boom da tecnologia, das redes sociais, eu sempre faço uma pergunta para as pessoas, né? Mas o que é sucesso para você? Não é? O que é sucesso para você? Isso é muito individual. Para mim, às vezes, pode ser que não esteja ligado ali ao dinheiro. Para mim pode ser sucesso ter uma família maravilhosa, amar e ser amado, ter dinheiro na conta, né? Então, assim, e as pessoas, elas se importam muito com esse negócio, né? Ali da rede social, de ficar se comparando com o outro. Eu tenho 26 anos, e aquele influenciador que já tem 26 já tem um carrão. Olha, Ranieri, é um prazer falar sobre esse assunto. É um tema que eu sou, assim, particularmente muito apaixonada, e não à toa ele está aí riscado. Não é? Primeiro porque a gente padroniza, né, nos ensinaram a que este é um padrão de sucesso. E aí você tem que ser assim, ter isso, conquistar isso e estar nesta caixinha para ter o sucesso. Segundo que eles querem fórmulas, né? Como você faz, Ranieri, para ter o seu sucesso? E aí, se as pessoas se aproximarem um pouco, talvez você tenha pensado nessa caixinha de perguntas, o tamanho dos seus sacrifícios, o que você abdicou, o tamanho da sua estrada até Ninguém chegar... vê os corres, né? Até chegar nesse tal sucesso, né? Eu gosto de uma frase, Mário Sérgio Cortella, né? Leva-se muito tempo para ter o sucesso imediato, não é verdade? O que as pessoas querem é esse imediato, não querem ali... a plantação. Né? E essa geração de agora não sabe o que é isso, não. Mais imediatista ainda, não é? E lembrar que as redes sociais é sempre muito pertinente, inclusive para crianças e adolescentes, agora com essa questão do projeto de lei para a saúde mental, são sempre recortes, né, da sua vida, do seu trabalho, do dia inteiro, você coloca nas redes sociais, assim como eu, imagino que você também, todo mundo, o que você acha conveniente para aquele momento. Não é? Os perrengues, as coisas, os desafios, as coisas que a gente tem que lidar, aparece algumas nuances, mas nunca se aproxima à realidade. Né? Então, aquele ditado, né, popular, né, quem vê close não vê corre, é sempre muito pertinente. Né? Será que a realidade daquela pessoa é tão maravilhosa quanto parece? Será que se eu estivesse naquela realidade, eu me daria por satisfeito? Porque sempre tem um degrau acima, não é? Sempre tem. E tem uma questão, né, Yara, assim, que a gente tem que pensar, que quando a gente fala de sucesso, culturalmente, foi cultuado na gente que ter sucesso é ter carros, casas, né, viagens, né, de avião. Então a gente cria uma ilusão, né, na cabeça das pessoas que ter sucesso é isso. E o pior não é nem isso, o pior é que a gente vê hoje as pessoas fazendo tudo isso daí, comprando carro, casa, viajando. Não é uma satisfação para ela, é para registrar para os outros. Sim. Eu preciso provar a todo instante para os outros que eu estou bem. Se eu não apareço aqui na rede social é porque eu estou no fundo do poço. Se eu apareço demais é porque eu estou querendo ali, né, me mostrar demais e tal, me expor. Mas essa questão, né, Ranieri, que você traz assim, isso foi culturalmente inserido em nós. A questão é que muitas pessoas viveram suas vidas correndo atrás disso e esqueceram de viver o processo. Porque o maior sucesso é você viver o processo. Qual é o processo principal da nossa vida? É o aqui e agora. É eu estar aqui com vocês, a gente falando, esse
Isso para nós, o maior sucesso é a gente estar aqui. O que a gente está fazendo, como a gente vai construir, isso vão ser escolha. Não tem uma receita mágica para o sucesso, porque nós somos seres totalmente diversos, diferenciados. Não tem como eu dizer assim, Ranieri, faça isso que isso aqui vai ser sucesso. Se o seu sonho pode ser ter uma casa e o meu sucesso, por exemplo, é ter um carro importado, por exemplo, você consegue entender que os nossos caminhos são muito diferentes já? Justamente. Né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? E principalmente com as comparações. A gente vê as redes sociais, a gente se alimenta de uma coisa de que, eu vou ficar rico muito rápido. Gente, isso não existe, né? Você quer ter prosperidade, todos nós queremos e merecemos ser prósperos, abundantes. Ninguém está aqui para viver uma vida difícil, né? Uma vida, não é isso Além que a gente de querer, tá a gente dizendo. merece, né? A gente merece. Aquela questão do merecimento. Nós somos merecedores disso. Mas por sermos merecedores, nós temos que fazer a nossa parte. É igual, né, existe na Bíblia, fé sem obra é oficina vazia, né? Então a gente tem que pensar que assim, eu acredito que eu vou prosperar, mas eu estou trabalhando? Eu estou fazendo o meu corre, né? Como você disse aí, para a gente chegar onde a gente deseja, onde a gente espera chegar. Então isso é muito importante, né? Sair dessa ilusão de que está aí nas redes sociais, de que, né? Ou às vezes da ilusão até do seu vizinho que está lá com o carrão, mas está endividado, né? Está num processo, está doente, está uma série de coisas que a gente não sabe, né? Está lá com o carrão, né, do ano, mas não mostra os boletos estão lá. Guardado, lá, né? A gente acha que venceu na vida, eita, venceu, mas não, tá lá cheio de boleto. Contextualiza no livro que a gente viveu um momento de industrialização, né? Muito grande. Não é verdade? Vivemos um momento de industrialização, ali foi o boom da psicologia também, né? Da questão de identificar os perfis profissionais para cada cargo e ter a melhor aqui no livro? Experiência, sim. Né? Para a gente contextualizar onde chegamos, entender né? a história, né? Para entender, né, o que levou. E é histórico mesmo, isso. É um processo. É um processo. Se for para pensar, é um processo que a gente está vivendo. Vivemos agora, neste momento, estamos aí com o boom das tecnologias, da inteligência artificial, da ciência, né? Que bom a nosso favor em muitos momentos. Imagino e ensino em casa aos meus, eu também sou mãe de 2 adolescentes, né? Que daqui para frente a única coisa que vai discernir, né, a nossa saúde mental, as nossas conquistas e o nosso ser humano é o nosso pensamento crítico, né? Então eu fomento muito em casa a questão do pensamento crítico, né? Se o sucesso para você é isto, seja feliz e corra atrás disso, sabendo que para isto existe um caminho, existe um trabalho e que para nenhum contexto as coisas são fáceis. Se o sucesso para você não é isto, é totalmente desmistificado, seja feliz, entenda o que está abrindo mão e abrace também todas as responsabilidades, não é isso? Então, o pensamento crítico, na minha opinião, daqui para frente é o que vai nos diferenciar e também proteger a nossa saúde mental. Uma vez que a gente está em paz com as nossas escolhas, né, o que a gente abriu mão e o que a gente está buscando, está tudo certo. Né? Se você quer o mais, se você quer... Tá ótimo, vamos trabalhar para acontecer isso. Agora, para aquele outro ali que está olhando para você, né? O que é sucesso para você, Ranieri? Aí você devolve a pergunta. E para você, o que é o sucesso? Não é? E aí tem tudo um preço, tudo tem um preço, não é verdade? Então, se a pessoa está disposta também a pagar os preços que são necessários, né, e ciente do que vai conquistar e do que vai abrir mão, aí encontra, né, um caminho saudável. Se não, é o caminho que a gente trabalha muito em consultório. É Márcia que fez um limão à limonada, né? Aproveitou aquela oportunidade ali para escrever, colocar para fora e ajudar, acima de tudo, outras pessoas. Com toda certeza, né? Márcia. Como é que está a sua situação hoje, Márcia? Divide com a gente. Eu tô ótima, tô cheia de vida. Já está rindo novamente. Gostei de ouvir a sua gargalhada. Já tá escutando a gargalhada. Não, já tô, né? Tem mais de um ano já que eu realmente me curei desse processo, que eu voltei às minhas atividades normais. Eu vi que você é treinadora de futebol também. Sou professora, aí. né? Que legal, tem podcast. Tem, né? Sou professora de educação física, pedagoga também, né? Mas assim, eu estou ótima, né? Graças a Deus com as minhas atividades normais e aquela vitalidade de sentir que eu tinha pela vida, ele reviveu, mas muito melhor do que antes, né? Porque agora eu passei pelo processo da dor, né? E a gente entende muitas vezes o processo da dor, Ranieri, como um processo, nossa, por quê? De vitimização. E na verdade eu costumo falar que assim, né? Que a dor muitas vezes ela é o nosso maior impulsionador para a gente ter grandes conquistas e principalmente se transformar numa pessoa melhor.
Porque de nada vale a gente passar aqui nesse planeta chamado Terra se nós não evoluirmos para sermos melhores. Sim. Esse é o nosso maior desafio, né? Então, quando você passa por uma dor, em vez de você, ó céus, ó vida, por que isso, por que aquilo? Porque eu... Pergunte para você, para que isso? Para que isso? Né? Porque se você entender esse processo, você vai enxergar um monte de coisas diferentes na sua vida, né? A gente vê esse projeto de lei, isso é fantástico. Isso é fantástico. Eu acredito que assim, isso é um ganho. Como professora, eu sou totalmente favorável a gente ter essa questão de ensinar as nossas crianças, primeiro, a entender as emoções que elas estão sentindo, segundo, lidar com elas, né? Porque como que a criança vai saber lidar com isso? Então, hoje, né, eu que tinha todos aqueles preconceitos, né, inclusive sobre terapia, sobre todo o processo, hoje eu digo que todo ser humano deveria fazer terapia preventiva. A gente não precisa adoecer para buscar uma terapia. A gente precisa ter, porque o processo terapêutico ele vai te alinhar. Tem coisas que a gente não sabe lidar. Então, hoje eu posso falar para você assim, eu estou 100% da minha vida, cheia de sonhos e feliz da vida aí. Olha, eu até falei aqui numa outra oportunidade para a deputada Tainara que eu queria muito que ela tivesse fazendo ali, discutindo um projeto Bolsa Terapia. Bolsa Terapia para todo mundo. Porque a gente está fazendo terapia hoje para lidar com quem não faz, né? Olha, gosto muito dessa frase. Eu faço terapia para conviver com quem não faz. Viu? É verdade, é verdade. Eu vivo muito essa realidade, né? Muito bem colocado por você o processo de adoecimento. Em algumas circunstâncias, eu gosto de ter esse olhar também, sabe, Ranieri? Assim como ela está dizendo do caso dela, talvez para o seu, em algumas situações que eu vivenciei para mim, né? Algumas situações da vida são um convite. Estar em terapia também é um convite, né? Passar por um adoecimento é um convite. Porque olha quantas coisas foram transformadas aqui, quantas coisas foram transformadas aqui. É uma nova experiência, é um novo recomeço, é um novo olhar para com as coisas que talvez passariam, né, sem terem a devida importância antes. Então eu também sou partidária, eu gostei da questão da Bolsa Terapia, viu? Vamos atrás desse projeto, já falei. Falei, olha, vamos discutir isso. Bom, a gente já está encerrando o nosso programa, ficaríamos horas. Eu falei para você que era rápido. Verdade. Boa, né? E esse tema, então... Verdade. Yara, eu quero te agradecer. Obrigado. Eu que agradeço. Né, pelo seu senso de humor. Eu acho que a gente tem que falar sobre isso, quebrando tabus, trazendo acho que uma leveza, né? Deixar aquilo lá, aquele preconceito que a gente tinha lá para trás, debaixo do tapete. Estigma, né? Vamos deixar para lá, né, gente? Então, assim, tem que falar isso cada vez mais, seja na TV, no podcast, em rádio. Acho que é preciso que a gente fale para que outras pessoas se sintam também acolhidas. Verdade. Acho que nesse momento a gente quer ser acolhido, né? E humanizar a coisa acima de tudo. Quero te agradecer, se tiver algum arroba, divulga o livro mais uma vez, fica à vontade. Agradeço a oportunidade, falo isso à torta e à direita, onde for convidada. Né? Também sou partidária do acolhimento, das pessoas verem cada vez mais informações de qualidade sobre esse assunto, não é? Para não ficarem se baseando pelo Google. Se puderem, me sigam no Instagram, tenho movimentado bastante, é Yara Souza Psi, coloco lá conteúdos, né, de informação, de convite, de terapia, coloco um pouco do meu dia a dia. Agradeço muito, Ranieri, foi um papo excelente. E volte sempre, que tiver novidade aí, a gente está aqui. Márcia, muito corajosa da sua parte, fico muito feliz de ter gente como você que vem para a TV e rasga mesmo, e fala, e tem que ser assim. Não podia ser de outro lugar, não sei, lá do Nordeste, do Ceará, né? Minha mãe é cearense também, minha mãe é de Nova Russas, lá do interiorzinho. Eu entendo muito bem você. Obrigado, volte sempre. Quer divulgar alguma arroba, fica à vontade. Bom, eu agradeço a oportunidade, né? O livro é justamente para isso, para que chegue nas pessoas, né? E o arroba é Márcia Dantas Coach. Você pode me acompanhar nas redes sociais. Tem o site também, né? marciadantas.com.br, que podem me seguir. E tem bastante coisa lá para a gente trocar figurinha, né? Pode mandar mensagem, pode mandar perguntas, né? Se tiverem mais curiosidade para saber. A gente está nesse processo aqui para se ajudar, né? Porque a depressão, a dor da depressão, ela é uma dor imensurável, né? A dor física, a gente passa o remédio e melhora, mas a dor da depressão, ela é uma dor na alma que a gente não consegue lidar com ela, né? Então a gente precisa buscar muito ajuda, né? Para a gente lidar com isso melhor, né? É isso. Obrigado mais uma vez, viu? E voltem sempre. Quero agradecer também a você que ficou com a gente. Eu já faço um convite aqui para você ficar ligadinho na programação da Rede Alesp. Até mais.